Boa tarde, eu me chamo Gabriela Neves Cardoso, eu fui bolsista pela Fundação Araucária no meu projeto de iniciação científica que leva o título Licenciatura na Graduação de Enfermagem no Brasil, uma revisão de literatura. Fui orientada pelo Luiz Fernando Reis e nós somos da UniOeste Campus Cascavel. Então, para introduzir o tema, é interessante diferenciarmos os tipos de graduação em enfermagem que temos no Brasil até hoje. Então, são duas modalidades de ensino superior em enfermagem, o bacharel em enfermagem e o bacharel e licenciatura em enfermagem, que é, por exemplo, o caso da UniOeste. No curso de bacharel em enfermagem, eles têm como objetivo primordial formar um enfermeiro que seja generalista, ou seja, no final da graduação ele vai estar qualificado para atuar nos diversos campos de atuação que o enfermeiro possa exercer o seu exercício profissional. No segundo caso, a licenciatura acoplada com o bacharel em enfermagem, além dos objetivos do bacharel, nós temos também os objetivos da licenciatura, que é capacitar o enfermeiro, no final da sua graduação, para exercer o exercício profissional da docência na educação básica, especialmente nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, como, por exemplo, o técnico de enfermagem. Então, há muitos anos, né, iniciou os cursos de auxiliar e de técnico de enfermagem no Brasil, mas a atuação de enfermeiros nessa docência, ela não tinha qualificação, né, não tinha um curso de licenciatura, ele não era qualificado como docente, ele era apenas um enfermeiro generalista ou com algum tipo de especialidade que tenha feito o curso do bacharel e estava atuando como enfermeiro docente. Então, a partir de 1968, foi criado o curso de licenciatura em enfermagem por meio do parecer número 837 no Conselho Federal de Educação no Brasil, com o objetivo ali de profissionalizar a docência no campo da enfermagem. E o meu principal objetivo com o meu projeto foi identificar como a licenciatura na graduação em enfermagem está sendo abordada pela produção científica na área da saúde. Justamente porque isso me afeta de forma significativa. Eu sou formada pela UniOeste em bacharel e licenciatura e eu sempre tive essa vontade de entender não só como funciona aqui na nossa região, que está mais perto, né, da minha realidade, eu já tenho uma ideia de como funciona, mas também pelos outros estados do Brasil, em outros cursos que também têm a licenciatura junto com o bacharel, entender se isso tem uma importância significativa no mercado de trabalho, se interfere de fato o pós-graduação desses enfermeiros. Então, para alcançar os objetivos do meu projeto, nós optamos pela revisão integrativa, né, que eu conseguiria fazer uma busca de estudos ali a nível nacional. E a revisão integrativa é uma estratégia metodológica que possibilita sistematizar o conhecimento sobre um assunto específico. Então, identificamos o tema e a hipótese ou a questão de pesquisa e elaboramos a nossa revisão integrativa. Estabelecemos os critérios para a inclusão e exclusão dos estudos, que no caso da minha pesquisa foram critérios de inclusão, trabalhos científicos que foram publicados na íntegra, vinculados por meio eletrônico de livre acesso. Utilizamos a Lilacs, a BDENF, a Medline e a Cielo. Estudos publicados em língua portuguesa apenas no período de 2000 a janeiro de 2022. E excluímos editoriais de revistas e artigos que não estão na íntegra de forma gratuita. Na sequência, eu defini as informações que eu queria extrair de cada artigo e montei uma tabela e fui inserindo essas informações, alimentando essa tabela com base nos artigos. Então, fiz a identificação, o título do periódico que foi publicado, o artigo ou o estudo, os autores, o país, o idioma, o ano de publicação, a metodologia aplicada, os objetivos do artigo, os sujeitos envolvidos nesse artigo, o referencial teórico, caso tenha, uma análise e a conclusão desse artigo. Em sequência, fiz uma avaliação e interpretação desses resultados com base nessa tabela que eu montei. Iniciando os resultados e a discussão, vários artigos eles pincelam a ideia da licenciatura em enfermagem no Brasil, mas não dissertam de fato sobre ela. Então, ao colocar esses artigos naquela tabela que eu mostrei no slide anterior, eu excluí vários artigos, restando então apenas 3 estudos que contemplavam a minha pesquisa. É possível identificar que não existe uma gama grande de publicações abordando licenciatura em enfermagem no Brasil, porque desses 3 estudos,
O máximo que teve de publicação no ano foram 2 artigos publicados, que foi no ano de 2018 e no ano de 2022. O restante dos anos, 9 desses 20 anos não foi publicado nenhum artigo, nenhum estudo, e em alguns anos foi publicado apenas um artigo. E em relação à metodologia empregada nessas publicações, 8 desses artigos eles utilizam a abordagem qualitativa, 2 foram relato de experiência, 2 optaram por uma revisão de literatura e 1 utilizou a abordagem quantitativa. Com essa análise e a minha sistematização dos dados, foi possível identificar, entre os artigos selecionados, 4 grandes temáticas distintas entre esses 3 artigos. Então, 3 deles retratavam o perfil dos ingressantes em um curso de licenciatura em enfermagem. 4 deles, a percepção de saúde e julgamento clínico de profissionais em um curso de licenciatura e bacharel em enfermagem. O quarto foi a análise da inserção da licenciatura em enfermagem no mercado de trabalho. E 2, a análise de produção científica sobre a história da licenciatura em enfermagem no Brasil. Iniciando as conclusões, pode-se afirmar que a temática, então, ela é pouco explorada pelos pesquisadores, existindo pouco material para a categorização do meu estudo, por exemplo, mesmo que o critério de inclusão dos artigos tenha sido ali dentro da faixa dos 20 anos, de 2002 a 2022. No que se refere ao perfil dos estudantes que cursam licenciatura em enfermagem, que foram 3 artigos publicados nesse período, os 3 artigos eles foram escritos por acadêmicos da USP. A USP ela tem um campus bacharel e um campus em licenciatura e bacharel na enfermagem. Então, não tem como afirmar que, de fato, esse é o perfil dos estudantes de licenciatura em enfermagem no Brasil, porque esses estudos eles foram feitos apenas dentro da Universidade de São Paulo. Alguns dados a gente sabe que se cruza. Então, por exemplo, a maioria dos acadêmicos são do sexo feminino. Isso é garantido pelo COREM, pelo Conselho Regional de Enfermagem e também pelo Conselho Federal de Enfermagem, que traz esse dado de que a maioria dos profissionais em enfermagem são do sexo feminino. Mas, por exemplo, a faixa etária e a escolaridade prévia não podem ser atreladas a nível nacional, porque foram estudos apenas realizados dentro da USP. E em relação à percepção em saúde e julgamento clínico, esses sim, não foram feitos apenas na Universidade de São Paulo, e existe uma inclinação desse profissional para a valorização do julgamento avaliativo e descritivo, bem como as decisões de agir, de se comunicar com o paciente. Dando continuidade às conclusões, então alguns artigos eles analisaram como é o ingresso no mercado de trabalho desses profissionais que são licenciados além de bacharel. E a conclusão foi que a licenciatura, ela não garante por si só o ingresso no mercado de trabalho, tampouco uma maior valorização no que se refere à retribuição em termos financeiros, o que também está atrelado a outra conclusão, que é o profissional licenciado, para o empregador, ele não apresenta diferencial em relação ao bacharel, mesmo em ambientes de educação e ensino. Então, ao compararem o profissional bacharel com o profissional bacharel e licenciado, eles chegaram na conclusão de que, para o empregador, principalmente em setores privados, esse profissional ele não tem uma diferenciação clara e objetiva. Mesmo que a docência, a licenciatura, ela tenha sido colocada em prática, tenha sido criada justamente para treinar, capacitar esse profissional que era só bacharel para atuar na docência. Mas, infelizmente, dentro do mercado de trabalho, esses profissionais ainda não têm uma diferenciação. O curso de licenciatura, ele tem uma carga horária bem maior do que só do bacharel, e a docência é tratada desde o primeiro ao último ano de graduação. Mas, infelizmente, isso ainda não é um diferencial dentro do mercado de trabalho de forma muito clara e objetiva para esses artigos analisados. Essas são as referências que eu usei para a elaboração dos slides. Gostaria então de agradecer àqueles que sem eles não seria possível a realização do meu projeto, que é a UniOeste, a Fundação Araucária e o meu professor orientador Luiz Fernando Reis. Peço desculpa porque o meu microfone não é dos melhores e eu sei que o áudio está bem ruim, mas é o único que eu tenho. E agradeço a atenção de todos na minha apresentação.